Às vezes a história da igreja é fascinante. É fascinante. Tem que, igual o Milton Neves fala, tem que ir aos poucos porque é viciante. Então, quem for estudar a história da igreja tem que ir devagar porque é fascinante. A gente começa a ler e não para mais. Eu vou apresentar para os irmãos um roteiro para quem quer estudar e aprender com a história da igreja. Eu sugiro começar por esses 3 livros aqui. Eu sugiro começar por esses 3 livros. Quem quiser estudar sobre história da igreja, eu diria que começar por esses daqui. Todo mundo consegue ver? Então esse aqui, a infância de Jesus, da entrada em Jerusalém à ressurreição. Não, aqui não é essa ordem. A infância de Jesus, aqui. Depois do batismo no Jordão à transfiguração. Do batismo no Jordão à transfiguração. E da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Essa trilogia sobre a história de Jesus, do alemão Joseph Ratzinger. Quem lembra quem que é ele aí? Quem que é o Joseph Ratzinger aí? Quem que é? Ninguém sabe? Não é possível. Ninguém sabe quem é o Joseph Ratzinger aí? O alemão? Quem que assistiu aí os 2 papas aí? Ninguém assistiu o filme aí dos 2 papas que está aí na Netflix? O Joseph Ratzinger e Bento XVI, quem lembra? Alguém lembra quem é o Bento XVI? O Papa, esse aqui é do Papa Emérito Bento XVI. Ele escreveu sobre a história de Jesus. Pode comprar, pode ler, não precisa ter medo. Ninguém vai para o inferno porque leu um livro do Bento XVI. Ele é um excelente teólogo e ele faz uma excelente obra sobre a história de Jesus. Cuidado para não achar que é um pastor que tá escrevendo na hora que começar a ler, porque vai parecer muito, mas vale muito a pena sobre a história de Jesus, Bento XVI. Depois eu sugiro esse livro aqui, Henri Daniel, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. A Vida Diária nos Tempos... A Alexandra está falando que é muito grosso. Não é nada, dá para ir. A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do francês. Henri Daniel, também um trabalho excelente. É um pouco grosso, mas é super fácil de ler e vai que vai. Então eu sugiro que leia sobre a história de Jesus, Bento XVI. Depois eu sugiro esse aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. E aí então, depois que já pegou sobre Jesus e sobre a vida diária nos dias de Jesus, esse aqui, História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, um cubano que se naturalizou, se erradicou. É um pouco grosso, a Alexandra vai achar também, né? São 2 volumes. São 2 volumes. Mas esse aqui tem umas gravuras, tem foto colorida e tal. Aí, ó. Aí, ó. Tem bastante gravuras aqui. Ó. Algumas não são muito legais, são preto e branco, mas tem bastante. Já economiza bastante palavra aí. Sobre a história do cristianismo, ele é muito bom e muito abrangente. Mais para frente nós vamos ver sobre a teologia da reforma. E valeria a pena escolher alguma coisa para tratar só sobre a reforma, porque a reforma na história da igreja é um dos capítulos mais importantes, claro. E eu sugiro esse aqui, Timothy George, um americano. Esse é um pouco menos, Alexandre, um pouquinho menos. Mas vale muito a pena. Então, quem quiser, pode seguir qualquer outro roteiro. Eu sugiro esse aqui, que foi o que eu fiz, é o que eu tenho feito. História de Jesus, a vida diária nos dias de Jesus, a história ilustrada do cristianismo, Justo Gonzalez, e Timothy George sobre a teologia da reforma. Nós vamos falar sobre a parte mais difícil da história da igreja, que são as controvérsias trinitarianas sobre cristologia, essas coisas. Nós vamos andar um pouquinho rápido,
pelo menos nessa primeira parte. Os irmãos podem me interromper e perguntar quando achar melhor. Se vai ter a resposta, outra coisa, mas podem interromper e perguntar quando achar melhor. Ok? Vou dar um breve resumo do que a gente já viu até aqui com algum outro detalhe. Os gregos, eles tinham as suas eclesias. Os gregos, eles tinham as suas igrejas. E as eclesias dos gregos eram formadas por homens acima de 21 anos. E eles se reuniam nas praças para discutir a respeito das coisas da cidade, da polis. Então, quando Jesus Cristo vem, Jesus vem e fala assim, bom, eu também terei a minha igreja. Eu também terei a minha eclesia. Mas só que a igreja que Jesus Cristo inicia, ela é formada não só por homens acima de 21 anos, mas por homens, por mulheres e de todas as idades e de todas as classes. Os irmãos conhecem bem a história. Atos termina com Paulo pregando livremente na capital do Império, Roma. Paulo deve ter feito outras viagens, talvez Espanha, muito provavelmente. Ele foi assassinado, como José bem disse na aula passada, em Roma, degolado na perseguição imposta por Nero. Pedro também esteve em Roma, e assim como Paulo foi morto também, crucificado de cabeça para baixo, como José mostrou a foto para a gente ontem. A tradição conta também de uma viagem do apóstolo Tiago para a Espanha. Supostamente ele foi morto na Espanha e os restos mortais deles estão lá na Basílica de Santiago de Compostela. Pelo menos é isso que conta a tradição. Nero, o famoso imperador, ele chegou ao poder em outubro de 54 com a ajuda de sua mãe Agripina, e em 18 de julho de 64, 10 anos depois, ele chegou em 54, em 64, ele chegou em 54, Nero chegou ao poder em 54 com a ajuda de sua mãe. Em 64, 10 anos depois, Roma é incendiada. O fogo dura 6 dias e 7 noites. Os 2 bairros onde se concentravam os cristãos e os judeus não foram incendiados. Nero então resolve responsabilizar os cristãos e os judeus por conta disso e deflagra uma perseguição contra os cristãos e contra os judeus, mas essa perseguição é mais especificamente em Roma. Nero culpa os cristãos e os judeus por conta disso e também os acusa de serem inimigos da humanidade, porque os cristãos e também os judeus, eles não participavam e eles rejeitavam toda aquela forma de culto pagão presente no exército, no teatro, nos esportes, em tudo tinha cultos pagãos e os cristãos não participavam disso. Então Nero acusou os cristãos de serem inimigos da humanidade. Nessa perseguição, muita gente morreu, pessoas foram crucificadas, vestidas de peles de animais para serem atacadas pelos cães, famílias inteiras comidas pelos leões no Coliseu para a diversão do povo. José mostrou uma foto semana passada do Coliseu. Cristãos eram amarrados em postes, enfileirados e queimados vivos para iluminar as ruas, os jardins e as festas ao ar livre que o imperador promovia. Quando Nero deflagra essa perseguição tão implacável e tão cruel contra os cristãos, a população começa a desconfiar que foi ele que colocou fogo em Roma, justamente para depois acusar e perseguir os cristãos. Então o povo pressiona o Senado e o Senado a promover o impeachment de Nero, o que acontece, e Nero foge e se suicida no ano de 68. Ele chegou em 54, 68, 14 anos depois. 14 anos depois que Nero chegou ao poder, ele sofre o impeachment e ele foge e se suicida. Assim como tem um presidente brasileiro aí que foi tirado do poder que se suicidou, acho que década de 50 por aí, não lembro exatamente. Getúlio Vargas, acho que é isso. No início do segundo século, Trajano assume o império no lugar de Domiciano e implanta uma política de perseguição. O Estado não iria mais investigar e caçar cristãos, mas se alguém fosse denunciado, teria que comparecer diante das autoridades e adorar o imperador publicamente e negar a fé. Quem se recusasse a fazer isso iria sofrer as punições e certamente seria morto. Então, alguém falasse lá, olha, o seu Hermínio é um crente, então, o seu Hermínio é um crente, então chama ele aqui. O Hermínio ia e falava, não, eu
eu não sou nada de crente não, eu vou tomar um vinho aí em nome do imperador, vou acender um incenso e está tudo certo. Era essa a situação. É nesse momento que Inácio de Antioquia, ele é preso já com 75 anos, mas a gente não vai ter tempo para falar sobre Inácio de Antioquia, seria bom que tivesse. No ano de 161, Marco Aurélio assume o poder. Desta vez o imperador é um homem culto, refinado, um pensador, mas que também permitiu muita crueldade. Blândida, uma mulher de frágil aparência, mas que se mostrou extremamente valente e não negou a fé, ela foi torturada justamente sob o comando de Marco Aurélio. Ela foi torturada, açoitada, mordida por feras, forçada a sentar-se em chapas de ferro quente, enrolada em redes para ser chifrada por touros e, finalmente, como ela não negava a fé, ela foi degolada. Marco Aurélio morreu no ano 180 e Cômodos assume o império no lugar deles. Cômodo é aquele interpretado por Joaquim Phoenix no Gladiador. Quem já assistiu Gladiador? Gladiador. Então tem o Cômodos lá, não tem o imperador, parece que ele gosta da irmã dele lá e tal, um negócio assim. Então, aquele lá é o que assumiu o lugar de Marco Aurélio. Levou o Oscar, inclusive, lá o Russell Crowe. A igreja ainda se reunia, a essa altura do campeonato, em casas, nas casas das pessoas. Então, somente no ano 190 é que a palavra igreja foi usada para se referir ao local das reuniões. Até o ano 190 as pessoas se reuniam na casa e essas reuniões eram chamadas de igreja. A partir do ano 190 é que passou-se a chamar o prédio, o local dessas reuniões de igreja. No tempo de Paulo, essas reuniões aconteciam em todos os lugares, nas praças, na Ágora, lá o local, a praça lá onde os gregos tinham. Nessas reuniões, os cristãos celebravam a festa do amor e, como eram casados com suas irmãs e irmãs, como José frisou na aula passada, a conclusão era que essas festas de amor, o ágape, eram orgias sexuais incestuosas, regadas a muito vinho, né? Essa era a acusação que os cristãos sofriam. A outra acusação que os cristãos sofriam nesta época era de comerem a carne de um menino nascido no estábulo e ainda de beberem o sangue desse menino. Um negócio terrível, né? Então eles falavam que os cristãos pegavam um menino, colocavam dentro de um pão, cortavam ele e comiam. Alguma coisa assim, um sanduíche de gente, tem nada a ver com a música da Rita Lee, mas é alguma coisa nesse sentido aí. Canibalismo, um canibalismo, ok? E assim a igreja seguiu o seu rumo, com períodos de dura perseguição e com intervalos de paz, a igreja continuava a crescer as multidões. Essas multidões traziam para o cristianismo suas experiências culturais, filosóficas, pensamentos. Então, quando chega muita gente na igreja de uma vez só, acaba transformando um pouco a vida cotidiana da igreja. Então, muitas igrejas ficam contentes quando vêm muitos crentes de outras igrejas. Está vindo crente de outra igreja, de outra igreja, de outra igreja. Então, é porque aqui é muito legal, pode ser que seja. Mas isso veladamente representa um perigo, porque todo esse grupo grande que chega acaba transformando um pouquinho o que já está. Se transforma para melhor, ótimo, mas há sempre a possibilidade de não ser para melhor. Com essas novas multidões que foram se achegando à igreja, nesses intervalos de paz, surgem novas interpretações, doutrinas diferentes das dos apóstolos, e o que representa um perigo para ainda a informação, maneira de dizer, a igreja já tinha quase 150 anos nesse período. A igreja se vê obrigada a responder às heresias com veemência, com força. Só abrir um parênteses aqui, a gente fala muito sobre heresia, tudo é heresia, aquilo outro é heresia. Tem uma definição, acho que século XII, que eu acho muito legal. Uma coisa é erro. Ou nós, ou os presbiterianos, estamos errados com relação ao batismo. Mas isso é um erro. Os luteranos, os anabatistas, ou a gente mesmo, com relação à ceia. Mas isso é um erro, não é uma heresia. Uma heresia é quando ela passa a ter implicação na salvação, que é o que é central à cristandade, à fé cristã. Teve alguma implicação, afetou diretamente ou indiretamente a salvação, então é uma heresia. Ok?
e a igreja se vê forçada a responder às muitas heresias que surgiram quando essas multidões começam a chegar no segundo século. No ano 249, do terceiro século, Décio assume o império e logo muda a política de perseguição aos cristãos. Agora, mesmo que alguém fosse denunciado, não se podia mais matar cristão. Se alguém chegasse e falasse, olha, na casa lá do Sabino está tendo uma reunião de crentes lá. Mesmo que fosse denunciado, eles não poderiam matar. O que Décio queria era que eles negassem a fé. Ele queria apóstatas, pessoas que virassem as costas para a fé. Então ele ia dizer o seguinte, olha, está vendo, essa fé dos cristãos aí, esse Deus dos cristãos, é um negócio mais ou menos, facilmente eles dão as costas e negam. Décio queria apóstatas, ele não queria matar porque Tertuliano havia dito, algum tempo atrás, que o sangue dos mártires, quando era derramado no chão, se transformava em sementes que fazia brotar cada vez mais cristãos. Então Décio falou assim, olha, melhor a gente não matar esses crentes aí, porque vai aparecer muito mais no lugar dele. Vamos fazer eles negarem a fé e talvez o resultado seja muito melhor. Com isso surge um problema novo e muito sério na igreja. O que fazer com esses que negaram a fé e querem voltar? O que fazer com eles? Isso é muito importante, não dá para a gente delongar aqui, porque é aí que começa a surgir toda sorte de penitência, de sacrifícios, de barganha. Então o cara negou a fé e agora quer voltar. Então eu vou impor para ele 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, ou coisa muito mais séria que era na época. Isso passou a surgir mais recente agora. Mas essas penitências, essas barganhas, esse sacrifício, foi nesse momento, na hora que esses que negaram a fé querem voltar para a igreja, é que isso começou a surgir. Só de passagem, os templos surgiram no século IV com o imperador Constantino. Os templos, essas catedrais bonitas, suntuosas e tal, tudo mais. Só no século IV, só no quarto século. Constantino construiu o primeiro templo cristão sob a influência de sua mãe Helena, no ano de 327, às custas de recurso público. Ele era um imperador e natural que ele fizesse uso do dinheiro para construir esse templo aí. Mas os cristãos não chamavam seus lugares de reuniões de templo até o século V. Só no século V é que se passou a chamar os locais de reunião de templo. A arquitetura do templo seguiu o modelo das basílicas dos povos pagãos, com uma plataforma ao fundo. A gente tem uma plataforma ao fundo lá. Essa aqui está meio de lado, mas serve. Então, as basílicas tinham uma plataforma assim ao fundo, as basílicas pagãs, e o povo ficava mais assim embaixo, como vocês estão mesmo. O bispo falava, isso aqui deveria estar um pouquinho mais atrás, e o bispo falaria aqui assim na frente do altar, sentado, ex-cátedra. Ele era infalível o que ele falasse, ele falava aqui na frente, e o sol batia bem no rosto dele. Vocês já devem ter reparado que essas catedrais mais tradicionais, elas têm vidraças assim nas laterais, não é? Então, isso é herança de Constantino, quando ele começa a construir esses templos com uma arquitetura das basílicas dos povos pagãos. Então, as vidraças eram para o sol entrar e bater no rosto do bispo sentado no trono. Constantino era adorador do deus Sol, e então ele queria que o sol batesse no rosto do bispo quando o bispo falasse. Um pouquinho mais à frente do altar, e assim paralelo com o pessoal, tinha um local mais alto, assim, esqueci o nome agora, uma espécie de um coreto, assim, mas já paralelo com a cadeira do pessoal, era onde o coral cantava. O coral cantava assim, destacado e tal, do pessoal. Hoje o coral canta aqui atrás, mas antes era assim. Eu acho que nas igrejas católicas até hoje devem ter alguma coisa desse tipo. Eu entrei uma vez só numa igreja católica, por curiosidade, então não sei se ainda é assim. Ok? Vamos pensar um pouquinho? Que tipo de benefício ou que tipo de implicação que isso trouxe? Esse formato de templo e essa disposição do templo trouxe para nós até hoje. Que implicações que isso traz? Acho que esse formato de templo trouxe prejuízos até hoje.
prejuízo até hoje. A ideia de que quem fala aqui, quem está acima do povo, que tem alguma autoridade sobre o povo, essas coisas não existe a fé cristã. São avessas à fé cristã. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, eles se relacionam em pé de igualdade, em adoração mútua, e não tem esse tipo de hierarquia como passou a ter na igreja. Isso foi muito herança desse período com Constantino. Ok? Esse foi basicamente um resumo do que já vimos até aqui, do que José já falou, com um outro detalhe. Vamos lá. Desde o começo, ou mesmo antes, com seu líder, vindo de Nazaré, o filho de um carpinteiro, montado num jumento, muito antes, tudo que cercava a igreja gerou polêmica, tudo gerou debate, controvérsias teológicas, desde Jesus. Desde Jesus já tinha muitas controvérsias teológicas. A igreja sempre se viu cercada ou no meio de debates e discussões teológicas. Nos dias de Paulo, qual era uma das principais questões teológicas, debates que tinham lá? Alguém lembra? Alguém quer arriscar? O que Paulo tanto lutou para combater? Isso. A circuncisão era porque a circuncisão representava essa separação do judaísmo para os judeus. Era isso que eles se apegavam, era a questão da circuncisão. Era o legalismo do povo de Abraão, vamos dizer assim, uma herança do legalismo vindo de Abraão. O legalismo mosaico seria as questões da lei, o sábado, por aí. Mas a circuncisão representava esse debate que existia, essa disputa, essa separação que existia entre judeus e gentios. Ser circunciso ou não ser circunciso, aquela coisa toda. A comida sacrificada a ídolos, um brigava em Corinto, a gente vê isso, um quer comer a comida que foi sacrificada, o outro acha que não pode comer, mas toda a comida era oferecida a um santo ou a outro. Então essas são discussões teológicas que sempre cercaram a igreja. Depois vem o gnosticismo no segundo século e muitas outras discussões, muitos outros debates. Todas essas questões, embora fossem muito importantes, elas foram tratadas localmente. Então surgia um debate desse aqui em Atibaia. Então a questão era tratada e era discutida aqui em Atibaia e era resolvida na força do argumento, da oratória, da interpretação do texto, de fé também. É claro, não existia um ambiente, não existiam circunstâncias que favorecessem uma propagação maior do debate, entende? Não tinha ambiente para esse debate ser mais generalizado, não tinha uma autoridade geral para recorrer e tudo mais. E ainda tinha o perigo de surgir uma perseguição. Havia o perigo de surgir uma perseguição. Paulo mesmo, ele tinha que debater com o pessoal, mas ele tinha que fazer as viagens missionárias, ele tinha que ser açoitado, apedrejado e todas essas outras coisas. As pessoas tinham os seus afazeres para fazer. Então eles não podiam se debruçar para discutir uma questão como essa. A situação muda justamente com a conversão de Constantino. Quando Constantino se converte, ele dá liberdade para a igreja. Ele quer usar a igreja para dominar o povo. Então a igreja passa a ter liberdade. Quem se via envolvido numa questão teológica se sentia mais à vontade para continuar no debate e se aprofundar no debate ainda mais. Ok? Mas agora o imperador também está atento às questões da igreja. Ele não quer que surja nenhum problema na igreja, porque uma divisão na igreja pode representar uma divisão no povo, pode ameaçar a paz em Roma e todas as suas questões políticas. Vale lembrar que nessa época, como eu falei, se discutia teologia em todos os lugares. Em todos os lugares. Pessoas comuns falavam sobre teologia nas ruas, nas casas, nas praças, em tudo quanto era lugar. Uma das principais questões que surgiu nesse ambiente e que ficou conhecida foi a controvérsia ariana. E
Aqui que foi a pegadinha que o José deixou para mim, foi falar sobre essa controvérsia ariana. Uma das principais questões que surgiu nesse momento. Ário era um dos principais presbíteros da igreja de Alexandria. E ele tinha muita popularidade. Ele não só era um dos principais presbíteros da igreja de Alexandria, mas ele tinha muita popularidade na cidade. O pessoal conhecia ele e gostava dele. O presbítero Ário e o bispo Alexandre, eles não se entendiam teologicamente. O bispo da igreja de Alexandria, Alexandre, não se entendia teologicamente com Ário, o seu principal presbítero. O principal ponto, entre muitos outros, o principal ponto da briga deles, da discussão deles, era que Ário afirmava que houve um tempo em que o verbo não existiu. Houve um tempo em que o verbo não existiu, o Logos, que a gente ouve lá no Evangelho de João, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lembra? Então, Ário dizia o seguinte, não, houve um tempo lá atrás em que o Logos não existiu, em que o verbo não existiu. Se o verbo em algum momento não existiu, o Logos em algum momento não existiu, a encarnação dele, Jesus Cristo, também não era divino. Se o verbo era uma criatura, era uma criação do Deus único, a encarnação desse verbo também não seria Deus. O que Ário estava dizendo era que Jesus Cristo era a encarnação do verbo, um verbo que foi criado por Deus, mas que se foi criado, obviamente não é Deus de Deus. Essa era a questão lá. Já o bispo da igreja, Alexandre, por sua vez, dizia que o verbo sempre existiu com o Pai. O verbo sempre existiu com o Pai. Nunca houve um tempo em que o verbo, o Logos, não. Eu estou falando o verbo, a maneira, a fala, pela palavra de Deus foi criado, tal, tudo mais. Não estou falando no sentido gramatical. Os irmãos entendem, né? Então, Alexandre, o bispo, dizia, não, o verbo sempre existiu. O verbo sempre existiu junto com o Pai. Dos dois lados, a questão é visceral. É visceral e é irreconciliável. Não tem como harmonizar as duas questões. Sempre foi um dogma para a igreja, não só para a igreja, mas para a comunidade da fé, para a comunidade da revelação, o Deus único. O Deus único, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então é comum à comunidade da revelação que só existe um Deus, não existe um outro Deus, só existe um Deus. O que Ário está dizendo é que Alexandre diz que existe só um Deus. Por outro lado, Alexandre diz que Jesus também é Deus. Então, Ário está acusando Alexandre de negar esse dogma, aceito pelo povo da comunidade da revelação desde sempre, de que só existe um Deus. Ário está dizendo, olha, Alexandre está pregando aí que existe mais de um Deus. Existem deuses. Um é o Deus Pai, o outro Deus é Jesus Cristo, o Deus Filho. Ok? Por outro lado, a igreja também sempre adorou, o povo, a comunidade da revelação sempre esperou que viesse um Messias. Quando esse Messias vem, a igreja o reconhece e passa a o adorar. Se concordar com Ário, de que Jesus Cristo é a encarnação de um verbo que foi criado por Deus, de um Logos que foi criado por Deus, mas que não é Deus, seria o mesmo que dizer que a igreja é blasfêmia e que a igreja é idólatra porque adora uma criatura ao invés de adorar só o Criador. Essa é a principal discussão, essa é a questão. Ário está dizendo, olha, houve um tempo, mesmo que lá atrás, houve um tempo em que o verbo foi criado. Ele não existia e ele passou a ser criado. Depois esse verbo ele encarna, e ele encarna em Jesus Cristo. Mas esse verbo não é Deus de Deus, nem luz de luz, porque ele foi criado por Deus. Alexandre nega isso. Alguém lembra
quem são os herdeiros hoje aí desse pensamento ariano? Quem lembra aí? Quem já faltou num domingo de manhã e ficou em casa lá à toa e alguém bateu na porta lá? Quem lembra aí? Os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová. Eles vão falar que Jesus Cristo é um irmão nosso, um irmão muito elevado, mais elevado do que nós, mas que não é Deus. Então, os Testemunhos de Jeová hoje eles são herdeiros desse pensamento diário, ok? E a discussão, a princípio, parece juvenil, parece infantil, mas não é tão juvenil assim, tão infantil assim. Há inúmeros textos de lado a lado que, se forçado, podem sustentar tanto uma coisa como outra. A gente vai ver que Jesus Cristo é um princípio da criação. A gente vai ver textos que tu és o meu filho e hoje te gerei. Então, tem muitos textos aí que você pode manipular para defender ambas as posições. Ok? Quando Constantino soube que havia... soube Constantino não. Chegou uma hora que Alexandre viu que não tinha jeito. O bispo viu que não tinha jeito, que ele não conseguia silenciar Ário. Ele não conseguia vencer Ário. Ário não se dava por vencido. Alexandre apresentava um argumento e em uma interpretação de um texto, Ário distorcia e apresentava um outro. Chegou uma hora que não tinha o que fazer, não dava para convencer Ário. Ário não aceitava que estava pregando uma heresia. Então, o que o bispo teve que fazer? O que as igrejas fazem quando alguém não está de acordo com o que eles fazem? O que a gente costuma fazer? Cai fora. Não é? A gente exclui, excomunga. A gente excomunga é o termo que o José quer que a gente use. É o termo mais correto mesmo, a gente excomunga. Então, Alexandre mandou Ário cantar noutra freguesia, cai fora. Mas Ário era um homem muito habilidoso, ele tinha uma oratória muito boa e ele era muito conhecido na cidade. Então, ele rapidamente levou a discussão para a rua, para as praças, para os lugares, e ele começou a arrebanhar cada vez mais pessoas, não de dentro da igreja de Alexandria, mas da cidade, começaram a concordar com Ário de que Jesus Cristo é a encarnação do Verbo e que nem o Verbo e nem Jesus Cristo, que são a mesma, são Deus. Os outros bispos de outra cidade, que Ário tinha boa reputação, ele começou a escrever, se comunicar com esses outros bispos, e esses outros bispos começaram a concordar com Ário, falar, não, Ário está certo, quem está errado é o bispo Alexandre. Então a coisa ficou grande aí, a coisa tomou corpo. Quando Constantino sabe disso, que a coisa está nesse pé, Constantino falou, opa, eu preciso resolver isso aí, porque isso pode dividir toda a igreja do Oriente, e se isso acontecer, automaticamente vai ter um problema entre o povo aí. Então a gente precisa resolver essa questão. E Constantino resolve convocar todos os bispos do Império. Ele tinha acabado de conquistar a parte leste do Império, Constantino está dominando tudo, e ele resolve convocar uma assembleia extraordinária, um concílio, para discutir as questões da igreja, passar limpo, lavar a roupa suja, colocar tudo em ordem. Mas a questão principal que tinha para ser discutido era essa questão ariana de que Jesus Cristo não era Deus. Esse concílio aconteceu em 325, na cidade de Nicéia, muito próxima a Constantinopla, e estima-se que mais de 300 bispos participaram dessa Assembleia Extraordinária desse concílio. Eles trataram muitos assuntos, por exemplo, o que fazer com os caídos, como eleger, como reconhecer o chamado dos vocacionados, como eleger os presbíteros, os bispos, e etc. E tal. Muitas coisas eles trataram. Mas a principal questão a tratar era a controvérsia ariana. Depois de um debate muito acalorado, o concílio condenou todo o pessoal que defendeu a questão de Ário, e além do concílio ter condenado esse pensamento de Ário e todos os que defenderam, Ário não participou. Ário era um presbítero, então ele não participou desse concílio. Só os bispos e algum diácono que estava auxiliando, prestando apoio a algum bispo que participou, mas os presbíteros não participaram desse concílio.
Quem defendeu a causa de Ário foi Eusébio de Nicomédia. Nicomédia, não comédia, Nicomédia. Foi Eusébio de Nicomédia que defendeu essa causa de Ário. Ele era o principal líder desse partido lá. Todos eles foram condenados. Constantino ainda condenou Nério de herético, e todos eles foram exilados. Por fim, a Assembleia formulou uma declaração de fé, um credo que não pôs fim à discussão, mas foi um marco, que é o credo de Nicéia. Acho que eu tenho um trecho dele aqui. Esse aqui é um trecho do credo de Nicéia. Um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito da essência do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Esse consubstancial, vale uma nota aqui e uma discussão. Esse consubstancial aqui foi Constantino que quis que colocasse no credo de Nicéia essa expressão. Consubstancial, cadê? Consubstancial com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, encarnou e foi feito homem. Todos os que dizem que houve um tempo que ele não existiu, ou que não existiu antes de ser feito, e que foi feito do nada ou de alguma outra substância ou coisa, ou que o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou alterável, são condenados pela Igreja Católica. Aqui está condenado, mas a expressão lá era anátema. Eles foram amaldiçoados pela igreja. Esse é parte do credo niceno. Depois ele sofreu algumas alterações, modificações e tal, tudo mais. Mas basicamente esse é o credo de Nicéia. Os irmãos perceberam que ele rejeita todo o pensamento diário. Então, o credo niceno, ele coloca um marco nessa discussão, mas ele não encerra a discussão. A discussão continua ainda, e porque Eusébio também é um político muito habilidoso. Eusébio, ele é muito habilidoso e ele começa a bajular. Eu ia falar puxa-saco, mas não deve falar puxa-saco, não é uma palavra muito o decoro. Ele começou a bajular, vamos falar assim. Ele começou a bajular o imperador Constantino, até que ele conseguiu voltar do exílio. Constantino deixa ele voltar do exílio e ele volta para a cidade dele, de Nicomédia. E Nicomédia era onde tinha o palácio de verão do imperador. Então Constantino ia para lá, para a mesma cidade de Eusébio, e lá está próximo, então ele deveria levar maçã para o imperador, levar jornal para o imperador, essas coisas assim, para bajular o imperador, buscar a simpatia do imperador. E depois ele consegue que Ário também volte do exílio, e Ário volta para Constantinopla. Depois Constantino manda o bispo de Constantinopla servir a ceia para Ário, mas Ário morre antes disso. Ário morre antes disso. A turma disse que ele morreu no banheiro e tal, tudo mais. Não dá para saber se isso é verdade ou se isso foi uma maneira de difamar ainda mais a imagem de Ário, se foi os outros bispos que quiseram criar essa imagem dele. Mas fala-se que ele morreu no banheiro, todo desarranjado lá, antes de participar da ceia, antes do bispo de Constantinopla servir a ceia para ele. A gente não sabe se o bispo ia servir ou não ia servir, mas que o imperador Constantino mandou servir a ceia para Ário, isso ele mandou. Diz que Ário também se arrependeu de toda essa heresia e diante do imperador ele confessou que estava arrependido e tal, tudo mais, mas não estava lá. Depois que o bispo de Alexandre, Ário, morre, é Atanásio, o diácono que tinha acompanhado no concílio, que assume o seu lugar. Então, no concílio, os presbíteros não participaram, mas Atanásio era um diácono jovem e participou desse concílio. Quando o bispo de Alexandria morre, Alexandre é justamente esse diácono que assume o lugar do bispo na igreja. E Atanásio, ele dedica toda a sua vida a lutar contra essa heresia proposta por Ário. Mas agora a questão muda um pouquinho. Mas agora
A questão se Cristo era Deus ou não era Deus, se o Verbo era Deus ou não era Deus, essa questão foi encerrada no concílio. Ela mudou um pouco. Agora, como que seria essa natureza de Cristo? Ora ele é homem, ora ele é Deus. Como que é? Ele tem uma natureza humana e ele tem uma natureza divina. Como é que é isso? Essa é a discussão que segue depois que Alexandre morre e que Atanásio assume o bispado na igreja de Alexandria. Como é que a gente vai harmonizar essas duas naturezas na mesma pessoa? A questão deixa de ser trinitariana e passa a ser exclusivamente cristológica. E Atanásio, ele dedica toda a vida dele a essa questão, a esse debate teológico sobre como que vai harmonizar na mesma pessoa uma natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo. Atanásio vai escrever uma obra muito boa, a encarnação do Verbo. Eu acho que está em língua portuguesa, eu acho que é a Paulus, Paulo, e o S no final. Paulus que publica, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Paulus é uma editora católica também. Mas pode comprar, que ninguém vai para o inferno por comprar um livro de uma editora católica. Então ele vai escrever a encarnação do Verbo, ok? A discussão agora passa a ser essa: como é que harmoniza na mesma pessoa essas duas naturezas? Tanto Eusébio como Ário, antes de morrer, claro, eles criaram muitos problemas. E Atanásio, que sucedeu Alexandre, foi exilado 5 vezes porque ele começou a criar intriga. O partido de Alexandre, que foi vencedor no concílio de Nicéia, muitos deles também foram exilados porque Ário e Eusébio continuavam a semear e criar problema. Era uma oposição incansável aí. A gente tem dessa aí aqui no Brasil também. Sobre a cristologia, eu deveria falar aqui sobre cristologia. Está aqui no material que eu recebi. Mas eu não tenho envergadura para falar sobre cristologia. A gente poderia aqui discutir e argumentar e articular sobre cristologia, mas eu não conseguiria apresentar para os irmãos conclusões consistentes o suficiente para resistir ao contraditório. Entende? É muito difícil. Se eu soubesse que era esse tema, se eu tivesse sido um pouquinho mais atento, e quando caiu essa divisão, eu tinha fugido dessa aqui, eu tinha pegado uma antes ou uma depois, como o Gil. Mas caiu justamente nesse tema aqui. Eu posso dizer que Cristo é o Deus homem. Ele é sempre homem e sempre Deus. Ele é sempre homem e sempre Deus. Dizer que quando ele teve fome foi a natureza humana é uma heresia. É uma heresia. Cristo, quando teve fome o Deus homem. Quando morre na cruz, morre o Deus homem. Quando anda sobre as águas o Deus homem. As duas naturezas não se misturam, as duas naturezas não se sobrepõem, as duas naturezas não se separam, não se dividem, não se misturam. É sempre as duas naturezas. Dizer que ora é uma, ora é outra, é uma heresia. Não encontra sustentação bíblica em lugar nenhum. Não existe isso, agora foi o Deus homem. Aí Jesus Cristo fala assim, só o Pai sabe a hora, o Filho não sabe a hora. E as pessoas usam esse texto para dizer que o Filho, essa hora foi Jesus homem que falou isso. Não, isso não tem o menor cabimento. Filipenses capítulo 2, quando fala que Jesus Cristo se esvaziou e tal e tudo mais. Então, alguns dizem assim, olha, ele deixou de ser Deus, ele abriu mão de ser Deus para assumir a forma humana e veio em fraqueza morrer na cruz. Isso não existe, não tem o menor cabimento. Deus, homem, Jesus Cristo é o Deus, homem. Ele abriu mão de usar... que as palavras as palavras não expressam o que deveriam expressar e a gente não consegue. Então a gente vai usar o linguajar que a gente tem. Então
Jesus Cristo ele abriu mão de usar os seus poderes divinos. Vamos dizer assim. Jesus Cristo abriu mão de usar os seus poderes divinos. E penso que quando ele fez o que fez, ele fez porque o Espírito de Adonai estava sobre ele, Isaías 61. E ele vai dizer isso também quando entra em Jerusalém e passa a ler os livros, abre o livro da lei, começa a ler e ele vai falar: o Espírito de Adonai está sobre mim e me ungiu para levar a libertação e tal e tudo mais. Interessante, só de passagem, que quando Jesus Cristo faz isso, vocês vão ver isso lá em Lucas, acho que capítulo 7, ele vai citar o texto de Isaías na tradução dos essênios. Porque na tradução que foi achada do Mar Morto dos essênios de Isaías 61, tem lá ressuscitar os mortos. Em Isaías 61, se os irmãos verificarem, não tem esse trecho de ressuscitar os mortos. E Jesus Cristo diz isso, que agora ressuscitar os mortos. Essa é uma citação de Isaías 61, mas na versão dos essênios que foi achado nos manuscritos do Mar Morto. Direto ou indiretamente, Jesus Cristo teve contato com os essênios. Pelo menos isso é uma evidência, não há como provar, mas essa é uma evidência que pelo menos para mim basta. Então, por que Jesus Cristo fez o que fez? Porque o Espírito de Adonai estava sobre ele. Ele fez porque agora ele usou os poderes dele divino. Penso que não. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de usar todos os seus atributos divinos enquanto encarnado. E fez o que fez porque o Espírito de Adonai estava sobre ele, Isaías 61. Mas isso é como eu penso e posso articular nisso, mas não posso bater o martelo, não posso enfiar isso mente abaixo nos irmãos. Qualquer ilustração que a gente vai usar na nossa limitação, para tentar comunicar alguma coisa. Mas é muito difícil. É muito difícil fazer qualquer tipo de ilustração. As pessoas usam ilustrações, por exemplo, para se referir à Trindade, como água em estado líquido, sólido e gasoso. Heresia. Isso é heresia, não tem o menor cabimento. Jesus Cristo é absolutamente distinto do Pai, o Pai é absolutamente distinto do Filho, o Filho e o Pai são absolutamente distintos do Espírito Santo. Os dois não são unitários, como essa ilustração sugere. Isso não tem o menor cabimento. Falar que é como o sol, porque tem o sol, tem a luz do sol e tem o calor do sol. Heresia do mesmo jeito, porque são completamente distintos e eles não se manifestam de maneiras diferentes. São três pessoas absolutamente distintas. Então, falar sobre a cristologia, a gente renderia bastante. Então, os irmãos vão me dar a liberdade de pular essa parte de falar exclusivamente sobre a cristologia. A gente tem que tirar os sapatos e pisar descalço nesse terreno, porque é solo sagrado. Eu penso que quando Jesus Cristo lá no chiqueiro balbuciava qualquer coisa como um bebê, comum nos dias de hoje, ele já sustentava toda a criação. Quando ele balbuciava qualquer coisa lá no chiqueiro. A gente fala manjedoura, tem uma aqui e tal, muito bonita, pintada e tal, tudo mais. Mas era um chiqueiro, vamos falar a verdade. Ele estava num chiqueiro, ele nasceu num chiqueiro, onde cuidava dos animais, onde os animais faziam a sujeira e comiam ali e dormiam por cima da sujeira. Jesus Cristo nasceu num chiqueiro. E lá no chiqueiro, quando ele balbuciava qualquer coisa, quando ele chorava por leite, ele já sustentava toda a criação ali. Nunca houve um tempo em que Jesus Cristo não fosse Deus. Nunca houve esse tempo. Ok. Então agora, vamos chamar a atenção para algumas implicações e observações da questão trinitária, mas a questão trinitária de um modo geral. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não exclusivamente sobre a cristologia. Nós cremos e adoramos o único Deus e só a Ele prestamos culto. Isso é ponto passivo, está fora de discussão. Quem quiser discutir isso, tem uma porta lá, tem outra lá. Mas aqui a gente não discute esse tipo de coisa. Nós adoramos o único Deus e só a Ele prestamos culto. Não existe um outro Deus além do Altíssimo. Está absolutamente fora de questão. E qual é o nome desse Deus? Qual é o nome desse Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O nome desse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Vejamos alguns textos agora, atentando para a ordem. Eu leio de maneira funcional, mas quase que todo mundo lê de maneira estrutural. Então, quem lê de maneira estrutural
tem que reconhecer essa questão da ordem aqui, tem que admitir que há uma ordem aqui. Ok? Quem quer começar? Mateus 28, 19. Quem lê? Um outro, 1 de Pedro 1, 2. Quem lê 1 de Pedro 1, 2? Quem lê 1 aos Coríntios 12, do 4 ao 6? 2 aos Coríntios 13, 13. Todo mundo pegou aí? Vou repetir mais uma vez para quem quiser tentar acompanhar. A gente vai ler primeiro Mateus 28, 19. Depois 1 de Pedro 1, 2. 1 aos Coríntios 12, do 4 ao 6. E 2 aos Coríntios 13, 13. Qual que é a ordem aí? Eu estou falando ordem em sequência, não estou falando ordem em sentido de mandamento, de decreto. Qual que é a ordem das pessoas da Trindade aí? Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. A 1 de Pedro 1, 2. Qual que é a ordem aí agora, a sequência? Vamos mudar. Qual que é a sequência aí em 1 de Pedro 1, 2? Pai, Espírito e Filho. Aonde que mudou aí? Filho e Espírito. Inverteu a ordem aí, ok? 1 aos Coríntios 12, de 4 a 6. E aí, qual que é a ordem aí agora? Espírito, Filho, Espírito, Filho e Pai. E por último, 2 aos Coríntios 13, 13, João. Qual que é a sequência aí? Filho, Pai e Espírito. Como que é a bênção apostólica? Como é que nossos pastores costumam dar a bênção apostólica? Os irmãos já repararam? Como é que é? O que os pastores costumam dizer é que o amor de Deus o Pai, não é isso? Eles começam por aí. Que o amor de Deus o Pai, e depois eles vão para Jesus Cristo, e depois eles vão para o Espírito. Por que eles invertem isso? Porque o texto é esse aqui. O texto é esse aqui. A bênção apostólica aqui, a saudação no final do culto, é essa aqui. 2 aos Coríntios 13, 14. E a ordem que está aqui é essa. A ordem que está aqui é essa: Filho, Pai e Espírito. Então por que nossos pastores invertem? E falam primeiro do Pai e depois do Filho? Por que fazem isso? Pai é pai do Filho. O Germano falou assim, é porque o pai é mais velho. E talvez, inconscientemente, seja isso que esteja na cabeça dos pastores. Talvez seja isso, talvez o Germano esteja certo. Talvez inconscientemente os pastores falam primeiro do pai, porque inconscientemente presumem que o pai veio antes do filho, ou que o pai é superior ao filho. E não é. A gente quer estabelecer ordem, a gente quer estabelecer critério, primeiro isso, primeiro aquilo outro. E não atenta para as implicações disso. As motivações são sempre as melhores. Agora, as implicações dos desdobramentos disso a gente não controla. É nessa ordem que está o texto. É nessa ordem que está o texto. A observação que eu fiz é por que a gente inverte, na hora de falar esse texto, para despedir a igreja, por que a gente inverte essa sequência? Por que a gente não segue essa sequência? E penso eu que inconscientemente o que está por trás disso é o que o Germano falou, que o pai é mais velho que o filho, o pai veio antes do filho, o pai é superior ao filho. Inconscientemente, penso que é isso que está por trás dessa inversão na ordem. Mas os irmãos não precisam, eu falei demais sobre isso, os irmãos não precisam ficar atentos e falar, falou primeiro o pai, depois o filho, aí eu não preciso ficar de olho agora quando a gente for fazer isso. Mas é só uma observação. Esse é um tema muito difícil, muito difícil. Penso que o mais difícil de toda a teologia bíblica, esse é o mais difícil, a questão da Trindade. Quando a gente fala assim, há modos diferentes, há funções diferentes. Quando a gente fala de funções, a gente pode falar de funções, a gente pode falar que eles exercem papel e tal. É complicado. É complicado, porque os três são absolutamente distintos. Não é que agora aqui exerceu uma função e um papel, agora ali ofereceu outra função e um papel. Não, são pessoas absolutamente distintas. Então isso seria um modalismo. Seria um modalismo dizer que um tem uma função, o outro tem uma outra função. Definido dessa maneira, também seria exilado. Lá atrás alguém também seria exilado. É muito difícil. É muito difícil tentar
definir com as palavras que nós temos. Agora, aqui não existe nenhuma hierarquia entre eles, não existe nenhuma hierarquia entre eles. A gente ouve assim, um se sujeitou ao outro e tal, não sei o quê. Na eternidade, não existe nenhuma hierarquia entre as três pessoas da Trindade. A gente tem que resistir o impulso que a gente tem de querer acreditar nisso. Isso não tem o menor cabimento. Ao meu modo de ver, heresia. Meu modo de ver, heresia. Não existe nenhum tipo de hierarquia na eternidade entre as três pessoas da Trindade. As pessoas classificam, como que as pessoas gostam de classificar a Trindade? Primeira, segunda e terceira pessoa. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Heresia também. No meu modo de ver, heresia também. Quem que é a primeira pessoa da Trindade? Quem que é a segunda? Quem que é a terceira pessoa da Trindade? Com que ordem? Com que sequência que vai se definir isso? Não existe isso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Quando a gente pensa sobre Deus, e a gente tem a questão da linguagem aí, Agostinho vai falar muito sobre isso, a gente tem a questão da linguagem. A gente só consegue se referir a Deus a partir da gente, a partir da experiência, não há um comparativo. Como é que a gente vai comparar Deus que habita em luz inacessível, que é Espírito? Não tem como. Então a gente parte da gente. Então cada um tem uma ideia de quem é Deus, há uma lógica para se relacionar com esse Deus. Isso nós vamos falar um pouquinho mais na classe da EBD do segundo semestre, na nossa classe, mas não é propaganda. Então a gente passa a pensar Deus a partir de uma linguagem humana. Ou a gente nega, a gente fala, não, Deus é imortal, a gente está negando que Deus vai morrer, porque nós morremos. Ou a gente exacerba, ou a gente exagera demais. Deus, ele é onisciente, o conhecimento dele é infinito. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento pequeno. O de Deus, comparado ao nosso, ele é infinito. Entende? Então a gente usa uma linguagem nossa para tentar definir Deus. E nisso a gente reconhece os atributos de Deus. Então a gente fala, Deus é imutável, é imortal. Quais são os outros? Aí me fugiu todos agora. Onisciente, onipresente, exato e tudo mais. Qual das três pessoas que tem esses atributos? Qual das três? As três. As três. Mas tenho a impressão que às vezes a gente inconscientemente acha que só o Pai que tem esses atributos. O Filho também tem todos esses atributos. O Espírito também tem todos esses atributos. Se todos têm o mesmo atributo, se todos são o Deus único, por que a gente só ora ao Deus Pai? Por que a gente não ora ao Filho, como Paulo usou? E por que não orar diretamente ao Espírito, como o irmão José falou? Por que não? Por que não? Uma vez eu perguntei para um pastor aqui, eu falei, bom, por que a gente não fala sobre o Espírito Santo? É tão pouco, a gente estuda tão pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Os pentecostais parece que falam muito mais sobre o Espírito Santo do que a gente e tal. Aí o pastor que estava aqui falou assim, é porque o Espírito Santo só tem a função de lançar luz sobre a obra de Jesus Cristo e tal. Eu falei, tá bom. Se é assim, é melhor não falar mesmo. Melhor não falar mesmo. Mas os atributos são do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Filho. Não há uma pessoa da Trindade maior ou menor do que a outra. Ok? Os atributos incomunicáveis não são uma exclusividade do Pai. Todas as pessoas da Trindade compartilham dos mesmos atributos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é o único Deus. Agora, algumas coisas têm que ficar muito definido na nossa mente. Algumas coisas têm que ficar muito bem definidas. O Pai não é o Filho, nem o Espírito. O Pai não é o Filho e nem o Espírito. O Filho não é o Pai e nem o Espírito. O Espírito não é o Pai e nem o Filho. Às vezes a gente ouve pessoas orando assim, Senhor, obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Obrigado, Deus Pai, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Deus Pai não morreu na cruz para nos salvar, foi o Deus Filho que morreu na cruz para nos salvar. Mas sabe onde é que sabe onde é que a gente enrosca o bigode aí, onde é que a coisa trava? Vamos ver o texto aí de Atos, acho que Atos 20, 28.
Vamos ver se é isso, Atos 20, 28. A grande maioria dos manuscritos e os mais antigos, tá a primeira versão que o Gil leu, que a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Essa é a tradução literal dos manuscritos mais antigos e da grande maioria dos manuscritos, que Deus, a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Mas quem morreu na cruz? Foi o Deus Pai ou o Deus Filho? Foi o Deus Filho. Como é que o Deus Pai comprou a igreja com o próprio sangue se quem morreu na cruz foi o Deus Filho? As três pessoas da Trindade são absolutamente distintas. São absolutamente distintas. Quem morreu na cruz foi o Deus Homem, o Deus Filho, Jesus Cristo. Não foi o Deus Pai. Mas aí em Atos, Paulo está dizendo que de alguma maneira foi o próprio Deus que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Como é que a gente harmoniza? Como é que a gente resolve todas essas questões? Os três são um só, mas não são uma somatória. Não são uma somatória. Não é uma sinergia. A gente não precisa juntar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito para ter um único Deus. O Deus Pai é o único Deus, o Deus Filho é o único Deus, o Deus Espírito é o único Deus. Os três são um único Deus. Como é que a gente resolve? A gente não resolve. Eu, pelo menos, não dou conta. Eu pelo menos, não dou conta. Tem que admitir. Então, não houve um tempo em que o Deus Pai estivesse sozinho. Não houve um tempo em que o Deus Pai estivesse sozinho. Se ele é pai, é porque ele tem um filho. Se ele é filho, é porque ele tem um pai. Quando que Deus Pai é Deus Pai? O Deus Pai sempre foi Deus Pai, porque ele sempre teve um filho. O filho sempre foi filho, porque ele sempre teve um pai. Não houve um momento em que o pai não tivesse um filho. Se existisse um momento em que o pai não tivesse o filho, logo ele não seria pai. Logo o filho não seria Deus. Não existe esse momento. Essa é a questão diária. Essa é a questão diária. Houve um tempo em que o verbo, em que o Logos não existiu e que depois o Deus Pai os criou. Então esse é o debate diário. E exatamente isso que o irmão falou. Se tivesse morrido somente o Deus homem, esse sacrifício seria um sacrifício finito e a gente estaria perdido. A gente estaria perdido. Por isso que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, o Deus homem. E ele fez um sacrifício infinito e essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas chega um momento em que a gente se cala. Chega um momento em que a gente fala, daqui para frente não dá. E aí a gente se prostra e adora, porque não há o que fazer. Chega um momento em que as palavras cessam. E a irmã Deise usou uma expressão, não sei se intencionalmente ou não, ela usou uma frase de Agostinho, Santo Agostinho. O entendimento procura e a fé encontra. Então, o entendimento procura e a gente procura. Chega uma hora que o nosso entendimento não dá conta mais. Então, a fé encontra. A questão do Espírito Santo, o irmão falou sobre a questão do Espírito Santo e ela é muito interessante, porque o texto de Efésios fala assim, enchei-vos do Espírito. Quem que Paulo está falando ali para se encher do Espírito? Assim, para quem que ele está falando? Quem que deve se encher do Espírito? A igreja, coletivamente, enchei-vos do Espírito. A habitação do Espírito é coletiva. A habitação do Espírito é coletiva. A gente individualiza, domestifica e pega só para a gente a pessoa do Espírito Santo. Em nenhum momento na Escritura existe isso. Não existe isso. Que eu tenho que sozinho me encher do Espírito. Não tem o menor cabimento. As Escrituras não dizem isso. Paulo diz para vocês se encherem do Espírito. A habitação do Espírito Santo é coletiva. O Espírito Santo ele habita a igreja coletivamente. Não existem essas questões individuais. Não existem essas questões individuais. A igreja deveria se render em adoração ao Deus Trino e procurar refletir o máximo possível esse elo de amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não deveria haver partidarismo, não deveria haver individualismo, não deveria haver o favorecimento de um em detrimento do outro. Não tem isso na Santa Trindade. Não existe isso. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, eles existem num único Deus. Eles são todos o único Deus. E eles sempre existiram em amor, em harmonia. Ele criou porque queria criar, mas nunca houve um tempo em que Deus precisasse nos criar. Ele nos salvou por graça e por adoração. Ele não nos salvou
porque precisava de alguma coisa. Não existe isso. A gente vai para o texto de Filipenses, capítulo 2, quando vai falar sobre que Jesus Cristo se esvaziou e foi obediente até a morte. E no final ele vai falar que tudo isso para a glória de Deus Pai. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Tanto fazia se eu ia para o céu ou se eu ia para o inferno. A glória de Deus continuava intacta. Se toda a humanidade fosse para o inferno, a justiça de Deus ecoaria por toda a eternidade, porque era justo que todos nós fôssemos para o inferno. Então Deus resolveu nos salvar por graça. Ele resolveu nos criar por graça. E como que a gente responde a isso? A gente responde a isso com adoração. Com adorações individuais? Sim, mas nossa adoração deveria ser, antes de qualquer coisa, coletiva. Toda a nossa particularidade, todas as nossas diferenças devem ser preservadas e devem ser enaltecidas, mas elas têm que contribuir para uma unidade. O Deus Trino, ele vive em uma unidade perfeita, num elo de amor perfeito. As nossas diferenças, as nossas peculiaridades não deveriam nos separar. Há uma frase de Atanásio que ele vai falar assim, ele pede para Deus o livrar de pensar de Deus o que ele não é. Okay? Então essa deve ser também um cuidado nosso. Tentar evitar pensar de Deus o que Deus não é. É por isso que a discussão com Ário rendeu tanto. Porque Ário pegava um texto e interpretava à sua maneira, sem procurar harmonizar com toda a revelação, com toda a linguagem bíblica. E há outros textos semelhantes a esse que sugerem também algo desse tipo. Há outros textos que sugerem algo desse tipo. Jesus Cristo vai falar que toda a autoridade me foi dada. E aí alguém pode dizer assim, bom, se foi dada é porque ele não tinha. Então há inúmeros textos. Escolher um texto e interpretá-lo fora de toda a revelação e sugerir ao nosso Salvador, Jesus Cristo, algo que ele não é, não tem o menor cabimento. Ok? A gente precisa terminar. Poderíamos falar um pouco mais, mas precisamos terminar, ok? Vou orar. Deus nosso Pai bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, 3 vezes santo, Senhor sobre tudo e todos. Quero suplicar ao Senhor mais uma vez perdão. Perdão porque não conseguimos pensar do Senhor como deveríamos pensar. Perdão porque não nos submetemos ao Senhor como deveríamos nos submeter. Perdão porque às vezes vivemos como se o Senhor não existisse. Nos ajuda a entender quem o Senhor é. Nos ajuda a amar os nossos irmãos com o amor do Senhor. Nos ajuda a promover a unidade da maneira que existe unidade entre o Senhor. Recebe o que vamos fazer no decorrer desse dia. A adoração à noite. Tudo como culto ao Senhor, Deus Trino, Santo. Senhor sobre tudo e todos. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, é que oramos. Amém.